Olá! Nesse vídeo você vai conferir o passo a passo de como tingir tecido em casa, mas dessa vez a gente não vai deixar ele fervendo lá na panela. Eu vou trazer uma outra maneira para vocês que eu já fiz o teste e por isso eu peço que você fique até o final do vídeo para você não ficar com nenhuma dúvida. Meu nome é Patrícia Bordignon aqui do canal Pátria da Costura e mais esse tutorial você confere agora! Esse vídeo é uma versão atualizada de um outro que eu já tenho aqui no canal, mas ele vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais objetivo, direto ao ponto, por isso eu peço mais uma vez, assista até o final, porque aqui eu vou deixar dicas e falar para você o que você deve ou não fazer para você ter o melhor resultado no seu tingimento. Então vamos ver o que a gente vai precisar para começar? E você vai precisar de uma bacia, de duas panelas, uma que caiba aí cerca de 2 litros de água e a outra que seja de preferência um tamanho grande. Você vai precisar de água fervente e, é claro, a sua tinta para fazer o tingimento. E mais uma vez eu vou usar o Tinge-Cor da Guarani na cor vermelho 09, tá? Essa é uma tinta em pó, eu vou usar um tubinho só, onde aqui na embalagem ele fala corante para algodão, linho, rami, sisal, juta e viscose. Então dá uma boa olhada aí na embalagem da sua tinta, que tem muitas informações importantes. E dessa vez eu vou tingir uma toalha de rosto. Então esse, pessoal, é o antes da minha toalha. O primeiro passo vai ser umedecer o tecido. Então eu vou mergulhar muito bem a minha toalha, vou torcer e vou deixar separadinho para o próximo passo. Em uma caneca eu vou ferver 1 litro de água e em seguida eu vou misturar o meu corante. Vou mexer bem e em uma outra panela eu vou ferver uma quantidade de água que eu sei que vai ser o suficiente para poder mergulhar todo o meu tecido. Depois, lá na bacia, eu vou fazer toda essa mistura da água e do corante. Eu vou mexer para poder misturar bem e em seguida eu vou pegar minha toalha e vou mergulhar nessa mistura. E aí, pessoal, vem um segredo muito importante, que é o mexer sem parar. Então, por cerca de 15 minutos você deve mexer o seu tecido nessa água, você não pode pausar. Deu 15 minutos? Aí você espera mais 10, mexe mais um pouquinho, espera mais 15, mexe mais um pouquinho e assim sucessivamente. E aí você vai deixar por cerca de uma noite, tá? Ali nessa água. No dia seguinte, você vai retirar esse excesso de água, a água já vai estar fria, você vai torcer com cuidado para tirar o excesso e em seguida você vai estender. E é importante que você estenda para deixar secar a sombra, ok? E aí depois disso vai estar pronto, sequinho, vai estar tingido aí o seu tecido. E olha só, pessoal, o resultado da minha toalha. Vocês viram que é rápido, tá? Eu não adicionei o sal e vocês viram também que deu uma manchadinha ali na etiqueta, mas com as próximas lavagens isso tende a sair. Então, olha só agora o antes e o depois da toalha. Eu fiz também um teste em um outro tapete usando a cor azul marinho. E olha o detalhe, pessoal, não tingiu a linha, tá? Isso é muito importante você saber. Olha só o antes que tava esse tapete, tava muito desbotado, tava muito feio. E olha só o que o tingimento faz, ele dá uma renovada aí na nossa peça. Vale lembrar que se você usar uma bacia ou uma panela de cor clara, pode acontecer de manchar. Então, se você tem esse costume ou quer passar a ter esse costume de fazer tingimento, deixa aí uma bacia, um balde ou as panelas separadas só para o tingimento, ok? E outra dica é que você use luvas, uma roupa adequada, sem
preocupação de espirrar e manchar, e também forre ali o lugar onde você vai fazer o tingimento. Porque se espirrar, se ter contato com a pele, é bem provável para manchar, principalmente dependendo aí da cor que você for fazer o tingimento. E para essa maneira que eu trouxe para vocês, quanto mais tempo o tecido ficar lá no corante, melhor a fixação, tá? Como a gente não vai deixar ele fervendo ali por muito tempo na água, então é bom que ele fique do dia para o outro. Assim, vai garantir mais cor aí para o seu tecido. E outro detalhe muito importante e que eu recebi na dúvida de vocês é se pode reutilizar essa água do corante para poder tingir outra peça. E a resposta é não, tá? Por mais que você use, o tingimento não vai ser eficaz. Então você deve repetir o processo com uma nova tinta, com uma nova água, para você realmente ter um bom resultado no seu tingimento, ok? Dicas de lavagem após o tingimento. Assim que você tingir o seu tecido, não precisa lavar, pôr na máquina, pôr sabão. Pensa só, você acabou de fazer a fixagem da cor, você vai querer retirar ela? Então não precisa, tá? Não fica com cheiro, não dá problema nenhum. Você acabou de fazer o tingimento, você já pode colocar secar, certo? Bom, a primeira orientação que eu deixo para você é que lave separado das demais peças, principalmente se for lá na máquina, porque vai ser normal nas primeiras lavagens sair o excesso de tinta, ok? Então, para não manchar as outras peças, lave sempre separado. Uma dica preciosa também é coloque sempre secar à sombra, porque o sol, ele sim faz desbotar a nossa peça, nosso tecido, principalmente se for de cores bem intensas, escuras e vivas, certo? E também o uso em excesso de sabão em pó e amaciante também vai contribuir, infelizmente, para desbotar a cor do seu tecido. E vamos a algumas observações importantes. Vocês viram que nesse tutorial eu não usei o sal. O sal ele só vai ser indicado quando você for fazer o tingimento para uma cor escura. Então preto, verde escuro, azul marinho, marrom, aí sim você vai usar o sal. Então para cada tubinho daquele você vai adicionar mais 2 colheres de sopa de sal. Isso é para ajudar a dar mais uma fixada ali na cor. Nas outras cores, que são mais vivas, o vermelho, o azul, o verde, cores mais vibrantes, não vai ser preciso você adicionar o sal. Tecidos com maior composição de algodão vai ter o melhor resultado e fixação da cor lá no tecido. Eu recebi muitas dúvidas de vocês perguntando se dá para tingir cortina de voal, se dá para tingir juta, viscose, um vestido que era preto, queria clarear. Então, nesse caso, você precisa saber qual a composição do seu tecido. Quanto mais algodão ele tiver, melhor vai ser a fixagem da cor. Quanto mais sintético ele tiver, não vai ser legal o resultado. Então, faça o teste e busque aí na etiqueta saber qual a composição do seu tecido, ok? Outra coisa também que influencia bastante no resultado da sua cor é o fundo que tá ali o seu tecido. Então, por exemplo, os tecidos que são de cores claras ou fundos claros, vai ser mais fácil da cor fixar, principalmente se for uma cor vibrante, tá? Então você tem também que prestar atenção nisso. Se você quer pegar uma peça de fundo escuro para colocar uma cor clara, então você precisa antes fazer o processo de descoloração desse tecido, para daí então você fazer o tingimento dessa cor que você deseja, tá? Eu até pesquisei, tem um tubinho, né, um produto lá da Guarani, que é o tira-cor, que ele ajuda nesse processo. Mas eu não achei vendendo em lojas físicas aqui, mas na internet certamente você vai achar. Então, faça um teste antes, porque aí você precisa fazer 2 processos, né? O de descoloração e depois o de tingimento. Outra informação muito importante é que cores quentes tendem a durar mais do que as cores frias. Então, a cor que você escolher também vai influenciar na durabilidade da cor. Então, quando a cor ela tem a base de cores quentes, que são amarelo, vermelho, laranja, rosa, vai durar por um pouco mais de tempo do que comparado às cores frias, que é o azul, o verde e o roxo. Então, dependendo de qual você escolher, talvez o cuidado vai ter que ser um pouco maior. E eu quero dizer que eu estou bastante feliz com o resultado, poupei aqui um pouco do meu gás, né? E deu muito certo, tá? Então, se você já conhecia essa maneira, já fazia, me conta aqui nos comentários. E eu também espero que vocês tenham gostado dessa nova versão
do vídeo de como fazer o tingimento de tecido. Um grande beijo a cada um de vocês, fiquem com Jesus, Ele te ama, um grande beijo e até mais!